Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias vem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele é Deus. Agora nós falarmos sobre o criacionismo, porque existem duas teorias, né? A ciência passa duas teorias: a teoria da evolução e a teoria do criacionismo. Mas, infelizmente, os nossos livros didáticos, eles tratam a evolução como não mais teoria, como se fosse uma coisa comprovada. Mas, infelizmente, não é, ou graças a Deus que não é comprovado. Assim como o criacionismo também, eu não posso dizer para vocês que é uma coisa comprovada. Porque eu não posso trazer Deus para vocês aqui e apresentar. Esse aqui é Deus, criou todas as coisas. A questão da divindade é uma questão de fé. Agora, o que trata o criacionismo? O criacionismo é a ciência que trata
de buscar entender como foi feito, como veio a existir a criação. O criacionismo não estuda Deus, mas estuda a criação de Deus. Porque Deus é instudável. Deus não se consegue, eu não consigo ir lá no começo, a ciência não consegue ir lá no começo e ver Deus criando. Então essa parte ninguém pode falar, ninguém pode dizer alguma coisa. Agora, o criacionismo ele pode ir, né, usar a própria ciência e testar as coisas e ver que realmente houve uma criação. E aí você põe o nome de quem você quiser que criou. Né? Cada um tem o seu pensamento. Então, com essa introdução, quero começar dizendo para vocês que o criacionismo ele é dividido em pelo menos 3 tópicos. O criacionismo bíblico, que é o descritível, é aquele que está escrito na Bíblia, né? Que começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. É o bíblico, é aquilo que está escrito. Existe também o criacionismo religioso. Qual é esse criacionismo religioso? É as demais religiões que existem no mundo. A maioria das religiões do mundo falam sobre criação. E existe também o criacionismo científico. Esse é aquele que é pesquisável, aquele que dá para fazer medições, né, dá para botar num tubo de ensaio, enfim. Nós vamos tratar de 2 aspectos. Nós vamos tratar do científico e do bíblico. Do religioso nós não vamos tratar porque seria uma demanda muito grande, o horário não nos permite, nós temos 1 hora, né, e dentro dessa hora as perguntas. Então eu fiz uma coisa bem resumida, mas para tentar ser bem objetivo. Certo? Então nós vamos estudar aqui o científico e o bíblico. Alguns pais da ciência que criam na Bíblia. Olhe bem, a ciência, ela sempre existiu. Sempre existiu. O que é ciência? É buscar entender, é buscar compreender. Qual é que foi o erro? Vamos pegar a parte bíblica. Qual foi o erro de Adão e Eva no jardim? Quem sabe? Comeu maçã. Comeu fruto. Não diz que é maçã. Comeu fruto. Tem, as pessoas dizem, né? Tem algumas pessoas que dizem que é mais parecido com uma mora, o fruto que eles comem. Não existe como descrever, porque a gente não sabe. Então, qual é que foi o erro deles? Vocês disseram ali. Foi de comer o fruto proibido. Mas o que era aquele fruto? Qual é que era a árvore? A árvore do Conhecimento. Conhecimento do bem e do mal. O que é conhecimento? É ciência. Não é? Conhecimento não é ciência? Então Deus colocou Adão no jardim. Né? Claro, isso aqui é uma coisa bíblica, uma coisa dentro do que nós cremos. Só estou passando para você entender. Deus colocou o Adão e a Eva dentro do jardim, só de tudo isso aqui vocês podem comer, e vocês só não podem comer desta árvore aqui, porque essa árvore, quando vocês comerem, acontece algo desastroso. Enquanto eles estavam ali sem comer a árvore, sem comer o fruto, né? A árvore não era para comer. Sem comer o fruto, o que o Adão e a Eva faziam? A Bíblia diz que eles colocavam nome nos animais. Isso é o quê? Ciência. Não é? Não é a ciência que coloca nome nos animais? Todos os animais que nós conhecemos têm um nome porque a ciência colocou um nome. Até hoje ainda encontram-se animais, espécies por aí, que colocam um nome, porque a ciência coloca um nome. Então o Adão foi o primeiro cientista. Né? Ele começou a colocar o nome nos animais. Até o momento que ele comeu do fruto. E aí a Bíblia diz que abriu-se os seus entendimentos, ou seja, a função científica ficou mais aguçada, e a primeira coisa que ele viu que ele estava nu. Ninguém disse para ele que ele estava nu, mas porque ele comeu do fruto, abriu-se o seu entendimento
e agora ele descobriu que estava nu. Ou seja, a ciência sempre existiu na vida do homem. E a ciência nunca foi um problema para a religião. Você vê aqui, nós colocamos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Louis Pasteur, vários outros cientistas que eu não consigo enumerar todos aqui, mas entre esses aqui, todos eles eram cristãos. Todos eles criam na Bíblia. Por quê? Porque a ciência nunca foi um problema para a religião. Esses homens, sendo, vamos supor assim, eles crendo em Deus, eles usavam a ciência não para defrontar, não para afrontar e não para tirar Deus do cenário, mas para descobrir mais das riquezas de Deus. O que acontece? É que a nossa ciência moderna, homens que não creram em Deus, ou que não creem em Deus, agora são cientistas e querem desmentir o que a ciência desde muito tempo já vem comprovando, que Deus existe. Então esses homens aqui, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Louis Pasteur, esses homens aqui eram cientistas. Olha ali, Copérnico, astrônomo e matemático polonês, que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês. Isaac Newton, cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Louis Pasteur, cientista francês. As suas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É lembrado pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Louis Pasteur está conosco, a sua ciência está conosco todo dia. Quando você compra um leite pasteurizado, ali está Louis Pasteur. Por que pasteurizado? Por causa do Louis Pasteur. Ele conseguiu pasteurizar os alimentos para que ficasse mais saudável para nós nos alimentarmos. Isso é ciência. E esses homens criam na existência de Deus. Vamos continuar. Então, o criacionismo científico, o que ele usa? Ele usa a matéria e a energia. É o que dá para fazer experimentos. Água, terra, ar, fogo. É o que se dá para fazer experimentos. A energia, aí temos a energia solar, energia nuclear, energia eletromagnética, etc. Então, com essas coisas, a ciência pode trabalhar. Essas coisas é testável. Por quê? Porque elas estão na natureza e tem como trabalhar. Tem como trabalhar com fogo, tem como trabalhar com a terra, tem como trabalhar com ar, tem como trabalhar com a água. Então, os cientistas descobriram que a água é 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Ou ao contrário. Não está certo. Tá certo. Às vezes eu me confundo. Não sou cientista. Daí forma o quê? Água. Aquelas 2 moléculas de oxigênio, uma de nitrogênio forma água. Muito bem. Quem é que descobriu isso? O cientista. Aí o cientista descobre a energia solar. Não tem muitas casas que são iluminadas pela captação da energia solar. Tudo funciona dentro de casa por causa da energia solar. Isso é o quê? Ciência. Por quê? Porque é coisa que pode ser testável. Certo? Muito bem. Então a ciência diz que tudo, ou que o estudo da natureza deve ser feito em cima da matéria e energia. E que, portanto, o que está fora disso é desconsiderável. Então não tem como trabalhar sem ser dentro dessas duas dinâmicas. Matéria, e energia. Agora veja bem. Mas aí entra as leis da natureza. Elas não foram criadas pela natureza, mas a natureza está sujeita a elas. Quem as criou? A ciência, ela trabalha com aquilo que é palpável. Agora, a lei da natureza. Deus criou. Não. É o que nós estamos tentando ver. É onde é que nós queremos chegar.
Eu quero que vocês raciocinem comigo. A natureza, vamos supor assim, explodiu lá o Big Bang. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. A moça de azul, passa aqui por dias. Qual é o seu nome? Jéssica. Faz favor, Jéssica. Aqui tem um quebra-cabeça. Eu quero que tu monte esse quebra-cabeça da seguinte forma. Vai aqui. Isso. Larga no chão. Tá montado o teu quebra-cabeça? Pega ele de novo, por favor. Toca pra cima, assim, ver se monta. Tá, pode deixar aí. Essa é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz assim, que explodiu umas energias lá no cosmos, lá, explodiu, e aquilo virou partículas de poeira no espaço, e aquelas partículas de poeira se aglomeraram e formaram os planetas para cá, planeta para lá. Daqui a pouco, no meio dessa formação, formou-se um planeta azul, cheio de água, de oxigênio, de vegetação, né? E aí as bactérias, as moléculas dentro da água se misturaram e criaram umas barbatanas, viraram peixe, viraram ameba primeiro, depois viraram peixe, depois saíram da água, viraram répteis, saíram da terra, subiram na árvore, viraram macaco, depois desceram da árvore, viraram gente. Será que isso é possível? Numa explosão? Numa explosão química? Uma explosão nuclear? Sei lá o que foi aquilo? Será que conseguiríamos fazer isso acontecer? Jogamos aqui, isso aqui é um quebra-cabeça de 6, 7 pecinhas. Jogamos para cima e ele não se monta sozinho. Não forma. Aquilo que está ali. Tem uma mensagem ali. Mas nós vamos ver até o final que essa mensagem não vai conseguir ser formada, a não ser por um aspecto. Então quem criou as leis que sujeitam a natureza? Aí nós temos a lei da gravidade, né? A lei da física, a lei da biogênese. O que é a lei da biogênese? É o que explica que cada ser humano gerou outro ser humano. Cada ser humano gerou outro ser humano. Esse aqui é uma lei. Essa lei existe e é estudada pelos cientistas. Lei da biogênese. Biogênese. Tem a capacidade de variação. Ou seja, um ser humano pode ser diferente de outro, mas haverá um limite. Essa biogênese, eles têm estudado e eles veem que tem variações nas pessoas. Né? Tem variações, ninguém aqui é igual. Né? Não somos todos iguais, a não ser que somos todos seres humanos. Né? Mas cada um de nós é diferente. Um tem um rosto mais fino, outro tem um rosto mais largo, uma cabeça mais grande, uma cabeça mais fina. Um é mais alto, outro é mais baixo. Né? É ou não é assim? Um é amarelo, outro é pardo, outro é negro, outro é alemão. Mas todos são humanos. Por quê? Essa biogênese, ela consegue fazer uma variação, mas tudo dentro da mesma espécie. Tudo dentro da mesma espécie. Aqui nós temos um exemplo. Raça e cores. Você pode ver ali, ó. Estão conseguindo ver? Olha só. Negro, asiático, né? Aqui meio índio, sei lá o que é isso aí. Alemão. Um pardo. Tem vários, parece que até a presidente Dilma está ali, né? Então veja, se você encontrar uma dessas pessoas aqui, ou um tipo de pessoa que nem essa aqui, você vai se assustar? Não, por quê? Porque tu está vendo que são todas pessoas. Você se depara com esse tipo de pessoas o dia todo. Mas e se você visse isso aqui? A TIM. Hã? É os carinhos da TIM. Não, são pessoas azuis. Claro que sabe que é da TIM porque é propaganda, né? Mas você não vai encontrar pessoas da cor azul por aí. E nem pessoas de cor verde. Por quê? Porque a biogênese não
a variação dela não ultrapassa esse limite. Estão entendendo onde é que nós estamos chegando? Isso aqui, veja, não estou usando nada bíblico, estou usando coisas científicas. A biogênese, ela tem uma variedade, mas essa variedade, ela tem um limite. Ela não pode ultrapassar aquele limite. Isso é ciência. Só que a ciência do evolucionismo diz que não. De uma ameba pode virar peixe. Com milhares e milhares e milhares de anos. Nós vamos ver que esses milhares e milhares de anos também não confirmam. Então veja, se nós víssemos essas pessoas desse tipo aqui, verde ou azul, nós íamos se assustar. Por quê? Porque nós não somos acostumados com esse tipo. Porque a nossa biogênese, a nossa ciência da biogênese não mostra que não existe isso aí. A variação de cor é muito pouca. Até pode acontecer essas pessoas que têm um problema na pele, como é que se diz? Vitiligo. Albino. Pessoas que são... Não, é verdade, também tem. Vitiligo. Dizem, eu não sei se isso é verdade, mas dizem que o Michael Jackson tinha esse problema, por isso que ele usava luva. E aí, então, ele fez um tratamento, em vez de reverter a vitiligo, de acelerar, por isso que ele ficou branco. Dizem isso. Os albinos, você olha uma pessoa albina, ela é loirinho, bem branca, tudo bem diferente de nós. Mas isso já é um problema. Não é uma norma. É uma raridade que acontece. Mas mesmo sendo uma raridade, nós conhecemos essas pessoas que andam por aí com essa raridade. E continuam sendo pessoas. Certo? Ora veja. A informação da carga genética, tanto em animais como em seres humanos, são limitados. Por isso, experimentos até conseguem gerar alguns animais variáveis, mas sempre chegará a um limite. Tu pode ver aí na rua, tu pode ver um cachorro Doberman, um Pitbull, um Piquinês, um Chihuahua, não é Chihuahua? Chihuahua. 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 Ah, mas o Chihuahua também. O meu lá é tio. Um Chihuahua, um Poodle, mas todos são cachorros, não são? Sim ou não? Sim. Todos são cachorros. Existe a variedade que nem o ser humano. Um é branco, outro é pardo, outro é amarelo, outro é negro, mas todos são pessoas. Essa ciência da biogênese não consegue transformar uma pessoa em um cachorro. Por quê? Porque até uma limitação. Então, como que dizem que nós viemos do macaco? Como que dizem que nós viemos do macaco? Vamos ver isso. Quantos já ouviram falar da revista Época? Quantos já ouviram falar da revista Época? Já leram a revista Época alguma vez? Pois é. Então todos são conhecedores. Segundo o pesquisador Morris Goldman, da Universidade Estadual Wayne, em Detroit, que coordenou o estudo, a análise de 97 genes de seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e macacos mostrou que entre pessoas e chimpanzés a semelhança é de 99,4%. A senhora tem giz? Aqui eu posso usar? 90, olha só, entre homem e macaco foi testado 97 genes. Foi testado 97 genes e foi dito, então foi como é que é? 99,4 de semelhança entre macaco e o ser humano. Quantos por cento falta então para nós ser macaco? 0,6. 0,6. Então, para nós
ser macaco, só falta pelo e se coçar diante disso aqui. Mas será que isso aqui é uma realidade? Falta só isso aqui para mim ser macaco? Olha, eu acho que para mim ser macaco eu tenho que criar pelo em todo o corpo. Para mim ser macaco eu tenho que parar de raciocinar. Para mim ser macaco eu não posso falar. Para mim ser macaco eu não posso andar ereto. Para mim ser macaco, que mais que eu não posso fazer? Quanta coisa o macaco não faz? Como é que só 0,6% que nós temos de diferença? Né? Vamos desmascarar essa falácia. Vamos lendo. Oi? Vamos, lendo. É, pra te ver, é o que eles pensam. Então o que fizeram? Pegaram quantos genes eles pegaram? 97. Veja só. Mas eles pegaram 97 genes funcionais, de funções. Né? E esses genes funcionais, que se chama beta-globin, e que eles dizem que é a semelhança de 99,4% dos seres humanos e a diferem em 0,6%, olha o que acontece. O ser humano, quando nós olhamos 97, mas por pouco não dá 100. 100 genes. Mas nós seres humanos, nós temos 30 mil a 40 mil genes. Já pensou? Então fica a diferença agora. E acredita-se então que a maioria dos genes são duplicados. Então vamos pegar 30 mil, vamos pegar a parte menor então aqui da fração, 30 mil genes. E ela é duplicada, então vamos supor que ela tenha ela é par